Opa, tô passando aqui no começo do vídeo só para avisar que eu decidi dividir esse tutorial em duas partes, né, para não ficar tão longo. Na parte 1 a gente vai ver a teoria e quando eu aplico o KNN e o K-Neighbors Classifier, e na segunda parte a gente vai ver a prática em si do projeto. Olá, seja bem-vindo aqui ao primeiro vídeo desse canal Jogando com Dados. No primeiro vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre o KNN e o K-Neighbors Classifier. Hoje a gente vai ver um pouco sobre cada um deles nesse primeiro vídeo tutorial que eu pretendo fazer de uma série abordando sobre todos ou a maioria dos algoritmos em Machine Learning. Como primeiro vídeo, eu vou falar um pouco sobre a teoria do KNN e do K-Neighbors Classifier, ok? Esse vídeo vai ser dividido em três partes. Vou falar da teoria de ambos, a teoria, no caso, a lógica por trás dele, como eles trabalham, nessa primeira parte. Na segunda parte, a gente vai debater um pouco sobre quando utilizar e quando não utilizar eles, quando eles se saem melhor e quando não se saem melhor. E em último, a gente vai botar a mão na massa e fazer um exemplo prático, usando o K-Neighbors Classifier, aplicando tudo aquilo que a gente vai ver agora no início desse vídeo, ok? Lembrando que o KNN é algo mais genérico, mais geral. Eu vou falar já sobre isso, né? Mas o KNN é a base para outros algoritmos de vizinhança, da linha KN, digamos assim, K-Neighbors. Então, vamos embora. Vamos começar com o KNN. O que significa KNN? KNN, K, Nearest Neighbor, né? Ele significa K, vizinhos mais próximos, algo do tipo, né? E veja bem essa palavra. Vamos desmistificar, vamos dividir isso, né? K em matemática, assim como K ou N, é um número qualquer. Então eu posso ter K vizinhos, eu posso ter K maçãs, eu posso ter N vizinhos, N maçãs, é simplesmente um número qualquer, né? Neighbor é vizinho, como a gente já viu, e nearest mais próximo, né? E esse conceito de vizinhos é muito importante. Eu até coloquei aqui, ó, para entendermos o KNN, temos de ter noção de um conceito de vizinhança, né? Na matemática e na física, essa questão de vizinhança refere-se a realmente valores próximos, valores que a gente coloca como vizinhos, né? Então, trazendo para o mundo real, o que é uma vizinhança? Uma vizinhança é simplesmente um conjunto de pessoas, né, que moram ali próximas umas das outras e são vizinhos entre si, né? Eu moro em uma rua e eu tenho um vizinho de cada lado, né, da minha casa, eu tenho um vizinho na frente da minha casa, por exemplo. E é isso para todo mundo que mora nessa minha rua. Então, a ideia do KNN é justamente essa, é tentar pegar nossos dados e criar vizinhanças com eles, né? A ideia dele é justamente isso, a partir dos nossos dados, eu começar a dividir um pouco ele e saber quem é mais próximo a quem é mais parecido, né? Esse conceito de vizinhança é bem interessante porque ele não só leva em consideração algo de próximo, porque proximidade não necessariamente quer dizer alguma coisa. Eu sou vizinho de uma pessoa. Talvez os meus gostos musicais não necessariamente sejam próximos. Então, entendo esse conceito não necessariamente como só estar próximo ou só estar do lado, né? Mas sim ter relação. Ok? E o KNN leva isso em consideração, que o meu vizinho tem algo em comum comigo. Na vida real, nem sempre é isso, ok? Tendo essa noção do KNN, chegou a hora da gente debater sobre o K-Neighbor Classifier. Ele, em uma tradução literal para português, seria algo como classificador de K-vizinhos, né? K-Neighbors Classifier, algo do tipo. E como ele funciona, né? Basicamente, a gente vai pegar a mesma ideia de vizinhança e tenta trazer para um classificador. Agora, vamos trazer para o mundo real, né? Eu moro no meu bairro. Eu tenho 3 vizinhos, como eu disse. Um que mora de um lado da minha casa, outro que mora de outro e o outro que mora à frente da minha casa. Vamos dizer aqui que os meus vizinhos que moram do meu lado, eles gostam de rock. Eles gostam de rock, têm interesse por rock. Já o da frente, ele gosta de música clássica, né? A ideia que o KNN traz, ele pensa, né, é o seguinte, tu tem 2 vizinhos que gostam de rock e um que gosta de música clássica. Eu vejo que existe uma maior possibilidade de você gostar de rock do que de música clássica. Essa é a ideia, né? Então vamos botando aqui um exemplo mais prático, vou botar uma imagem aí que você está vendo, né? Também vou olhar aqui ela, para a gente entender. Nesse nosso exemplo, eu tenho aqui 4 pontos da cor vermelha, 3 pontos da cor azul, beleza? São classificações quaisquer. E eu tenho um ponto verde. Esse ponto verde é uma amostra que eu vou chamar amostra de teste. É o que eu vou estar querendo predizer, é o que eu quero classificar. ok? Vamos imaginar o seguinte, essa minha amostra verde, vamos dizer que eu queira os 3 vizinhos mais próximos dela.
ok? Eu quero os 3 vizinhos mais próximos. Vamos dar uma olhada. Quando eu digo que o meu número de vizinhos n é igual a 3, olha aqui o que eu vou ter nessa imagem. Vocês estão vendo aí, ó, nesse círculo cinza um pouco mais claro, eu tenho 1 classificado na cor vermelha e 2 classificados na cor azul. Como é que esse algoritmo vai dizer? Olha, veja bem, o que o algoritmo vai pensar quando eu passo esse parâmetro para ele. Quando eu digo que eu quero um número de vizinhos igual a 3, eu quero as 3 amostras mais próximas daquilo que eu estou testando, né, daquilo que eu passei. Bom, eu tenho 2 classificados como azul e apenas 1 classificado como vermelho. Logo, a tendência é que o meu dado de amostra, essa minha amostra da cor verde, seja azul, né? Seja classificada como azul, ok? Mas olha como esse algoritmo ele é bem interessante e até sensível. Se eu digo que o meu número de vizinhos agora é 7, agora eu quero levar em consideração 7 vizinhos. Olha o que vai acontecer. Antes, a gente tinha no número igual a 3, 2 vizinhos azuis e 1 em vermelho. Quando eu aumento para 7, olha aí nesse círculo mais cinza, que a gente agora tem 4. A gente tem 4 vizinhos classificados como vermelho e apenas 3 classificados como azul. Nesta situação, a amostra verde vai ser classificada como vermelho, porque o vermelho é predominância quando eu digo que eu quero 7 vizinhos mais próximos. Beleza? A ideia que eu quero passar com isso é o seguinte, existe uma certa sensibilidade do K-Neighbors Classifier na hora de definir, de classificar nossos dados, né? É evidente que aqui é só um teste, então talvez em um exemplo prático isso nem sempre aconteça. A gente vai entender aqui como escolher melhor esse número de vizinhos, ok? Mas no geral é isso, tem uma certa sensibilidade. Aí agora que a gente já entendeu a base do KNN e já entendeu como o K-Neighbors Classifier funciona, chegou agora a hora da gente dar uma olhada em quando utilizar e quando não utilizar eles. Ok, por que primeiramente que eu devo utilizar o KNN? Ele é um bom algoritmo, ele trabalha com essas instâncias. Ou seja, então quando eu tenho dados que são próximos, né, quando eu tenho dados muito próximos, muito que a gente chama de homogêneos, de distribuições homogêneas dos meus dados, o KNN é uma opção viável, né, ele é bem interessante. Além disso, ele é leve, né? Ele não é um algoritmo tão pesado. Ele não vai fazer nenhum cálculo matemático profundo, ele não vai calcular distâncias entre algoritmos, ele simplesmente vai ver os que estão mais próximos, né? Ele vai calcular essa distância primeiro, obviamente, mas depois ele só calcula uma vez, porque agora eu já tenho noção de onde está cada dado, né? Além do mais, como a gente viu nesse tutorial, ele é fácil de entender. Eu espero que você tenha entendido, mas qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários aí, né? Mas no geral, o algoritmo que ele não é tão complexo, ele é interessante a nível empresarial, né? Porque além de o ideal de um algoritmo de machine learning não é que só você saiba. Não tem lógica quando somente você entende o algoritmo. Ele é bom por isso. Ele não é complexo de se entender. Ele trabalha com o conceito de vizinhanças. Você viu que em nenhum momento aqui a gente trabalhou com números muito grandes, com cálculos, nem nada. É simples. O número de vizinhos próximos, a maioria ganha, digamos assim. Quando que ele é recomendado de se utilizar? Quando a gente tem muitos dados numéricos contínuos, como eu já disse, e também dados homogêneos, né? Ele não é tão interessante quando a gente trabalha com dados categóricos, ok? Então, só fica esse cuidado aí que talvez quando você tentar utilizar o KNN no geral, tá bom? Com dados categóricos, ele não vá se sair tão bem. Assim como uma grande quantidade de features. Na verdade, a maioria dos algoritmos tem dificuldade em trabalhar com muitas features, ou seja, muitas colunas, muitas variáveis que expliquem o nosso resultado, né? Talvez você tenha que tomar um pouco de cuidado com isso. Agora que a gente já sabe como o algoritmo funciona, sabe quando usar, chegou a hora de fato, usar ele, colocar a mão na massa e fazer um exemplo prático.